Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com um puro coração, com um puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus, meu Pai. Você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com um puro coração, com um puro coração, com um puro coração, mesmo errando às vezes, mas com um puro coração, enquanto é correta a motivação. Meu Pai, obrigada. Meu Pai, obrigada. Um puro coração, um puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula de EBD e eu acredito assim que estamos encaminhando para as últimas aulas online, né? Porque daqui para frente o Senhor já tem abençoado e daqui um pouco retoma as atividades normais, né? Por enquanto vai retomando de pouquinho em pouquinho, mas mais para frente retoma as atividades normais e eu creio nisso. E nós vamos orar e bater um papo um pouco sobre o que o Senhor tem falado ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao seu nessa semana, nesse dia de hoje também. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estar falando contigo. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho. Te
Te agradecemos porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Te agradeço porque o Senhor é um Deus de detalhes. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje nossa EBD, o título dela é O Amor de Deus. Esse título ele veio ao meu coração essa semana. A gente veio de uma semana aí de umas últimas semanas bastante conturbadas, de internação do pai do Vitor, da morte dele, né? E então a gente veio de umas semanas assim que foram tensas, cheias de provação, mas que sentimos claramente o amor de Deus nessa semana. É incrível que quanto mais tenso era, maior era o amor de Deus sendo demonstrado a cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos dar uma boa passeada na Bíblia hoje para falar sobre esse amor de Deus. Em Efésios 3, de 14 a 19. Abra suas Bíblias em Efésios 3, de 14 a 19. A minha tradução é a da King James, mas você pode acompanhar na tradução que você tem aí. O texto diz o seguinte: por esse motivo, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, como todo poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Esse texto é um texto bastante lindo e que a partir ali, quando você pega ali o versículo 15, ele vem mostrando pra gente que a gente pertence à família de Deus. Essa sensação de pertencimento traz um conforto maravilhoso para as nossas vidas. E no versículo 16 ele mostra ali que a nossa força vem de Deus através do Espírito Santo. Em momentos de dor, em momentos de provação, em momentos de aflição, o Espírito Santo ele nos fortalece e nos mantém de pé. Ele não permite que a gente fique prostrado, abalado, né? Quando a gente entrega o controle da nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo vem trazendo esse conforto, vem trazendo essa força, né? E ele segue aqui no versículo 17, dizendo que Cristo, ele deve ser a raiz, aquilo que dá vida, porque quando a gente fala de raiz, quando a gente olha para uma planta e pensa na raiz dela, e agora eu tô ousando a plantar algumas coisinhas, e quando a gente vê a raiz, a importância da raiz dela é que a raiz é o que dá vida para ela, é de onde a planta retira o alimento. E ele fala que Cristo deve ser a raiz, né? O fundamento, a base do nosso amor. Quando nós temos a nossa base, Cristo na nossa base, no nosso fundamento, quando ele é a nossa raiz, a gente vê que existe vida na gente, existe amor dentro da gente, porque ali está alicerçado no lugar certo. No versículo 18, ele mostra que não é uma coisa de uma pessoa só. Ele fala aqui no versículo 18, vos seja possível em união com todos os santos, né? Juntos, não só uma pessoa, possamos ter uma ideia da dimensão do amor de Deus, da largura, da profundidade, da altura, então de toda a dimensão do amor de Deus. Eu com meu irmão, com outro irmão, nós juntos, entendendo juntos qual é essa profundidade, essas dimensões do amor de Deus. É lógico que a gente nunca vai saber o tamanho exato do amor de Deus, porque a mente humana não consegue visualizar isso, não consegue produzir isso, mas a gente vai ter uma ideia de como é isso. E tendo essa ideia de como Deus nos ama, tendo a nossa mente
certa de que Deus nos ama, nós seremos cheios deste amor. Esse amor que na minha tradução ele fala que é a plenitude de Deus. E cheios dessa plenitude de Deus, desse amor de Deus, quando a gente está cheio de alguma coisa, a gente transborda. E isso, quem está do lado ali consegue captar isso. É interessante. E o cuidado de Deus, o amor de Deus através da gente, quando a gente está transbordando de amor, ele alcança outras pessoas, abençoa outras pessoas e você também é abençoado. Eu lembrei de um momento que eu estava ali no hospital e quando o pai do Vitor, todas as vezes que ele foi internado, eu já começava a calcular. A gente tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, porque tem que levar algumas coisas para o hospital, como fralda descartável, como alguma coisa assim, né? E dessa vez eu estava ali fazendo minha listinha sentada e pensando, eita, a gente vai ter que comprar fralda descartável, vamos ter que comprar sabonete líquido, essas coisas assim. E fralda descartável geriátrica é uma das coisas mais caras que tem dentro dessas coisinhas que a gente precisava comprar. E por se tratar desse meados de final de mês, a gente também estava sem dinheiro. E eu pensando, eita, eu tô fazendo a listinha aqui, mas sem nenhum real. Mas tô fazendo a listinha aqui e eu sei que Deus proverá. Antes que eu terminasse de fazer a lista, uma senhora encostou ali do meu lado, aí falou pra mim assim, minha filha, tu vai ficar ainda muito tempo aqui com teu sogro internado? Isso lá no HUT. Aí eu falei, vou, ele agora que vai começar a fazer os exames, essas coisas. Aí ela falou assim, é porque eu e o meu marido, ele já recebeu alta. E eu tô com algumas fraldas descartáveis, você quer? Aí eu falei, oxe, quero. Só que eu pensei que ela ia vender mais barato, né? Falei, oxe, quero sim. Muito obrigada. Ela falou, pois eu vou pegar pra você. Ela me veio com 2 sacolas, com uns 4 pacotes de fralda descartável fechadinho. E me deu, aí eu olhei pra ela e falei, muito obrigada, e fiquei esperando ela dizer o valor, né? Aí ela olhou pra mim e falou, não, não por isso, deixa eu ir que a gente já vai se embora. Me deu tchau, virou as costas e foi embora. E ali eu falei, meu Deus, Deus é um Deus que cuida dos detalhes, né? E as fraldas descartáveis que ela me deu ali naquele dia, ela serviu pro pai do Vitor usar. E a gente já está ali guardado com os outros pacotes, que a gente já vai fazer a doação do que sobrou pro um asilo, né? A gente já até entrou em contato com a irmã que mexe com isso para poder fazer a doação. E é interessante assim, a gente foi abençoado e o desejo, quando você é abençoado, seja no pouco ou no muito, quando você é abençoado, o desejo do seu coração, do desejo do meu coração é poder abençoar o outro. Poder fazer com que o outro seja feliz, tanto quanto a gente está sendo. E tudo que eu pensei quando sobrou fralda poxa, eu vou dar para outra pessoa também, porque do mesmo jeito que eu fui abençoada, essa outra pessoa também vai ser abençoada. E isso vem de Deus, isso é o amor de Deus, que esse texto ele diz que transcende além de nós, né? É alcançar a plenitude do amor de Deus. E quando você tem ideia que Deus nos ama e Deus te ama e Ele está cuidando de você, a sua tendência natural é querer também amar o outro e cuidar do outro também, como Deus tem feito por você. E quando a gente é amado e tem essa certeza, e aí você pode falar assim, ah, mas em que momento eu vou me sentir assim? Em Atos capítulo 9, a gente já até estudou esse texto, porque a gente já estudou a maior parte do livro de Atos. Quando a gente tem um encontro com Deus, tudo na nossa vida muda. E eu não estou falando só do dia da conversão, mas eu estou falando, às vezes, de nós que mesmo depois de anos de convertido, teve aquele momento assim, como os discípulos a caminho de Emaús, que estava caminhando com o mestre, mas não conseguia reconhecer o mestre. Mas quando a gente tem este encontro, em Atos 9:3, Saulo ele ainda não era Paulo, Saulo ele está indo para poder pegar os cristãos, né?
e torturar e prender. E naquele caminho, no decorrer daquele caminho, no capítulo 3 diz assim, Atos 9:3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra, versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que quando a gente tem esse encontro, esse clímax do encontro com Deus, esse momento chave, a gente não permanece o mesmo, a gente não consegue ser a mesma pessoa, tudo muda ao nosso redor. Quando temos um encontro com Deus, parece que o tempo para. O tempo para e o que a gente estava fazendo, as coisas que a gente estava ali programando para o futuro, para o presente, tudo de repente, nada daquilo mais faz sentido. E aí a gente para e ouve a voz dele chamar a gente pelo nome. Há 5 anos atrás, Deus fez isso com a gente, quando ele nos escolheu para a primeira grande missão nossa mesmo, e eu falo grande missão porque aos meus olhos era uma missão que eu nunca conseguiria fazer, que era cuidar de alguém em estado terminal, né, que foi da mãe do Vitor quando teve o CA no cérebro. Há 5 anos atrás, a gente tinha toda a nossa vida programada, toda a nossa, os nossos próximos passos programados, e de repente, de um dia para a noite, Deus nos chamou pelo nome e nos deu essa missão. E aos meus olhos, que parecia impossível, Deus foi mostrando pra gente, né, que era possível, que ele estava no controle. Tudo mudou, as circunstâncias mudou, até nossa casa mudou, tudo mudou e a gente teve que se adequar àquela rotina. E quando Deus levou a mãe do Vitor para junto dele, a gente falou, pronto, essa etapa a gente venceu e o Senhor tomou para si a mãe dele, e glória a Deus, porque a mãe dele está com o Senhor. Mas aí ficou o segundo chamado, que era cuidar do pai dele. O pai dele também deficiente, enfermo, e a gente passou 5 anos cuidando. 5 anos em que nossa vida ficou parecendo que estava em stand-by. A gente não podia programar nada a longo prazo, não podia projetar nada, sonhar nada a longo prazo, porque qualquer projeto, qualquer sonho parava ali nessa questão de eu tenho que cuidar, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, e a sensação que nos dava eu não posso projetar com ele, porque a gente não sabe qual o estado que ele vai estar, né? Porque logo ele começou a fazer hemodiálise e o médico disse que era um tratamento paliativo, então a gente não sabia como é que ele ia estar no dia seguinte. E também a gente não queria planejar nossa vida sem ele, porque a sensação que tinha era que a gente estava planejando, contando com a morte de alguém, e pra gente parecia muito estranho, então a nossa vida parou. 5 anos a gente vivendo em função do cuidar, de se doar pro outro, né? E foi de uma importância grande. Eu estava fazendo minha devocional e estava lembrando que foi de uma importância tão grande porque gerou tanto aprendizado. O quanto nós crescemos nesses 5 anos. O quanto nós aprendemos sobre ter empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre amar o próximo como a ti mesmo. O quanto nossas filhas aprenderam sobre como cuidar do pai, dos pais, como a gente tem que fazer isso porque era uma ordenança de Deus e porque essa era a maior prova que o amor de Deus estava na gente, o quanto Deus ensinou para as nossas filhas sobre isso tudo e o quanto nossa vida mudou. A gente mudou como pessoa e nossa vida mudou. E de repente a gente que estava abençoando a vida dele, de repente estava saindo mais abençoado ainda, porque a gente está sendo transformado. E quando a gente tem um encontro com Deus, que nem Paulo teve ali, aquele momento X da questão ali, a gente vê que a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Quando a gente vai para Lucas 5, de 1 a 6,
Lá nesse capítulo de Lucas 5, de 1 a 6, Pedro, Jesus tinha acabado de morrer, já havia se passado 3 dias da morte de Jesus, Pedro já havia negado Jesus lá antes da crucificação, e depois que Jesus foi morto, Pedro tinha abandonado os outros discípulos e ido voltar a ser pescador. Então, ele já tinha feito isso por 2 vezes, né? Uma vez negado e outra abandonado e ido ficar com os pescadores. E aí o texto diz que Jesus ressuscitou e foi atrás, foi lá conversar com Pedro. É João 21:15. João 21:15. E aí Jesus vai lá atrás de Pedro e ele fala assim para Pedro, João 21:15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus encarregou: cuida dos meus cordeirinhos. É interessante que ali Jesus já estava buscando Pedro, que tinha fugido. Mas antes disso, e bem antes disso, Jesus tinha ido buscar Pedro quando Pedro ainda era pescador. O encontro que ele teve em Lucas 5, de 1 a 6 com Pedro, foi um encontro que não deixava dúvidas que ele era um filho de Deus. Pedro ainda não conhecia Jesus, ali era antes do chamado, Pedro ainda não conhecia Jesus, mas ainda assim Pedro confiou e obedeceu. E olha como é o ser humano, como tem altos e baixos na vida do ser humano. Aqui Pedro não conhecia Jesus ainda. E aí o texto diz o seguinte: e aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, né? E lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. E aí ele entrou no barco de Pedro, né, de Simão, ele entrou no barco de Simão e pediu que Simão afastasse um pouco da margem ali, mas ele continuou de onde ele estava ensinando as pessoas. E assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ele já tinha observado que o povo vinha da pesca sem trazer nada, né? A pesca não tinha sido boa naquele dia. E aí Jesus fala para eles ir para onde as águas estavam mais profundas e lançar as redes. Aí, ao que Simão lhe disse, né? Lhe replicou: mestre, olha que respeito, né? Ele reconhecendo a autoridade de Jesus, ainda mesmo sem conhecer Jesus. Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Aí aqui você vê que Pedro ainda não conhecia Jesus, mas no entanto confiou na palavra dele, e a partir daqui foi quando Jesus ele escolhe Pedro, Tiago e outros para ser discípulos dele, né? Fala que a partir dali eles não seriam mais pescadores de peixe, mas seriam pescadores de homens, né? E aí, quando você segue a história toda, você percebe que Pedro, ele estava lá antes da crucificação e ele fala para Jesus assim: não, Jesus, podem me matar, que eu não abandono o Senhor, que eu vou ficar aqui perto do Senhor o tempo todinho. E a história mostra que ele nega Jesus antes que o galo cante, né? 3 vezes ele nega Jesus, mas que Deus, sendo amor, nunca desistiu dele.
E Deus, quando ele demonstra esse amor, ele reparte esse amor com as pessoas. E mesmo quando a gente desobedece, mesmo quando a gente está meio distante, ele está sempre pronto a nos receber. Ele vai até Pedro, busca Pedro lá onde Pedro está pescando, em João 21:15, que a gente leu agorinha. Ele busca Pedro lá e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E eu acredito que aquela pergunta não foi porque ele quisesse saber se Pedro o amava, porque ele tinha certeza do amor de Pedro. Foi para que Pedro entendesse a largura, a profundidade, as dimensões do amor de Jesus por ele. Ali não era sobre o amor de Pedro por ele. Jesus naquele momento estava mostrando para Pedro, toda a extensão, todas as dimensões do amor dele, Jesus, sobre Pedro. E Pedro estava entendendo que amor a gente demonstra, a gente pratica, é verbo, é ação. Ninguém pode dizer que ama o outro e isso tudo está estagnado, porque amor é ação. É ação. Quando eu digo que amo o outro, a minha ação em relação ao outro é uma ação de cuidado, de zelo, de empatia. Eu não posso dizer que amo o outro se eu não me importo com o outro. E aqui nesse texto de João 21:15, Jesus estava mostrando para Pedro que ele se importava com Pedro, que ele queria Pedro do lado dele. E aí a gente olha o outro texto que também é muito bonito, de João 15:13, João capítulo 15, versículo 13, que diz que não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não tem amor maior do que esse. Você está dando o bem que lhe é mais precioso, a sua própria vida em favor de outro. E aí você olha para esse Jesus que, sem pedir nada em troca, ele deu a sua vida em favor de nós todos. Em Romanos 8, 38 e 39, ele diz que nada poderá nos afastar do amor de Deus, né? E quando a gente olha para esse Deus que nos ama, que cuida de cada um de nós, esse Deus que, independente, que o amor dele não é condicionado ao nosso amor. O nosso amor sempre é condicionado ao amor do outro, né? Se a outra pessoa diz que não me ama, eu não te amo mais, ou meu amor acabou, alguma coisa assim. A nossa tendência de ser humano é lutar para que a gente não ame mais a outra pessoa também. E a gente percebe que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é aquele amor que ama, independente se o outro está demonstrando amor ou não. Que ama, independente se o outro se afastou ou não. Ele continua amando, continua cuidando. E é um amor mais do que isso. É um amor que se importa com os detalhes. Há algum tempo atrás, e era um sonho, acho que desde menina, eu gosto muito de livros. Tenho uma paixão por livros. E Deus é um Deus maravilhoso, eu fico constrangida com tanto amor. E o primeiro pedido que eu fiz para Deus com relação a livros foi falar para ele que meu sonho era trabalhar numa biblioteca, onde eu pudesse arrumar os livros, ter contato com os livros, ler os livros que eu quisesse, sabe? Livros, eu podia respirar livros ali. E eu falei isso para Deus, assim, e eu falei assim, não pedindo, Senhor, abra a porta para eu trabalhar numa biblioteca. Não, conversando com Deus, eu falei que eu tinha esse sonho de trabalhar numa biblioteca. Isso porque no ensino médio, todas as vezes que eu estava ali na escola, que dava um intervalo ou alguma aula livre, eu ia para a biblioteca e eu ficava lá e eu achava o máximo ficar na biblioteca. Achava ótimo fazer aqueles trabalhos de escola que você precisava ir para a biblioteca. Hoje já não usam mais a biblioteca tanto desse jeito como usavam antigamente, até por conta da internet, essas coisas. Mas eu amava aquilo ali. E eu sempre disse para Deus que eu tinha esse sonho de trabalhar numa biblioteca.
E eu lembro que quando eu fiz, eu acho que uns 21 anos, mais ou menos, eu estava procurando um emprego e de repente me chamaram para trabalhar numa escola. E lá na escola, quando eu passei na seleção e quando eu passei, aí a diretora falou para mim, você vai trabalhar na biblioteca da escola. Só que a gente tem a biblioteca aqui, tem os livros, todos têm o espaço da biblioteca, mas a gente não tem biblioteca montada, ninguém usa ela porque ninguém nunca arrumou. Aí ela falou, você fique à vontade, vai ser seu espaço e você pode arrumar. E eu pude arrumar todos os livros por categoria na parede, assim, nas prateleiras, e arrumar a biblioteca toda. E ali eu vi Deus cuidando desse detalhe de eu querer trabalhar numa biblioteca. Anos mais tarde eu casei, tive a Vitória e a gente mudou dali, eu tive que sair desse trabalho na biblioteca. E meu sonho, eu falei para Deus, eu queria ter uma biblioteca na minha casa. Um lugar onde eu pudesse colocar os livros, ficar lá, sabe? Eu queria ter minha. Só que na minha cabeça era assim, eu não vou poder ter uma biblioteca em casa porque a biblioteca precisa de um espaço grande. E nossa casa é tão pequena, não vai ter espaço para ter uma biblioteca, né? Então eu separei uma paredezinha no meu quarto, coloquei meus livros ali e guardei os outros. E para mim aquilo ali era o máximo que eu teria perto de uma biblioteca, seria aquela parede com os livros. Eu sempre quis botar no corredor de casa porque pelo menos eu ia passar, ia ver os livros e ia falar, eita, parece uma biblioteca. E aí essa semana a gente desmontando ali o quarto do pai do Vitor, aí tinha umas mesas nossas que a gente precisava reorganizar e a gente foi colocou a mesa, colocou o computador lá no quarto, porque já tinha desmontado. Aí eu comecei a colocar alguns livros e sem perceber. E aí o Vitor chegou do serviço, aí falou assim, vamos botar umas prateleiras aqui para botar os livros aqui, trazer tudo para cá, para poder a gente ficar só com esse canto onde fica livros e computador e essas coisas. E quando eu sentei na sala, me veio assim ao coração tão forte, assim, eu sou um Deus que realiza os sonhos. Tá aí tua biblioteca. Na minha casa pequena, no meu cantinho pequeno, que eu achei que nunca caberia um espaço onde tivesse um escritório, uma biblioteca, porque era muito pequena, Deus falou, eu sou um Deus que cuida dos detalhes. E eu consigo realizar sonhos, por mais grandiosos que sejam, no pequeno, né? Ele age fazendo milagres a partir do pequeno. E eu fiquei tão emocionada por ele se importar diante de tudo que a gente estava vivendo, com o detalhe de um sonho de anos atrás que eu já nem lembrava mais assim. Já nem ousava pedir, porque ele deu tantas coisas pra gente, já nem ousava mais pedir sobre isso. E de repente ele me trazia ao coração, olha, é a sua biblioteca, é o que eu tô fazendo por você. E isso me deixa bastante emocionada, porque a gente vê o tanto que ele nos ama, o tanto que ele cuida dos detalhes, o tanto que ele se importa com as coisas simples, que ele se importa com os nossos desejos que parecem tão pequenos. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que quanto aos meus pedidos, aqueles pequenos, aqueles bate-papos mais singelos que eu tive com Deus, Deus foi realizando um a um, no tempo dele, e mostrando assim, eu tô aqui, sou seu pai. Todo pai quer dar um presente, quer dar o melhor para o seu filho, mas ele quer que o seu filho se relacione com ele, e relacionar e significa, embora ele saiba da sua necessidade, dos seus sonhos, ele quer que você peça. É interessante que quando a gente tem filho, embora eu saiba que eu olho ali minha filha escrevendo, a Vitória adora fazer lettering, né? Acho que é isso o nome. Eu vejo ela fazendo lettering lá, né? E eu vejo que ela tá com uma caneta, embora eu saiba que o lettering precisa de várias outras canetas, mas é tão bom o feedback de ela olhar e falar assim, mãe, eu queria mais uma caneta, eu queria que a senhora me desse uma caneta, porque isso mostra que ela confia, que ela tem um relacionamento comigo. A gente não anda pedindo coisa, não anda recebendo coisa de quem você não tem um relacionamento. E isso mostra esse relacionar. E é isso que Deus quer com a gente.
é esse relacionar, de embora ele saiba o que você está precisando, você vai até ele porque você confia e despeja sobre os pés dele os seus sonhos, os seus desejos, o que você precisa. Para encerrar, nós vamos ler o texto de Mateus 7, de 7 a 11. Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, diz o seguinte: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá, ou quase não sai. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que é bom aos que lhe pedirem. Vocês estão vendo? Ele está pedindo, ó, eu vou dar aquele que me pedir. Eu vou abrir aquele que for lá e bater na porta. Porque ele quer esse relacionamento. Ele quer que você mostre que você confia nele, a ponto de entregar o seu sonho, o seu pedido na mão dele. Ele fala que ele vai dar o que é bom ao que pedir. Se hoje você tem um sonho que você nunca derramou aos pés do Senhor, se hoje você tem um desejo, e pode ser o do mais simples, eu já pedi ao Senhor assim, Senhor, ajuda o Vitor a ler um livro que eu queria que ele lesse, que eu achava que era importante para ele. E o Senhor, de repente, anos depois, o Senhor fez com que ele se interessasse pelo livro e ele pedisse para ler. É um Deus que cuida do detalhe de ler um livro, de você querer que o seu cônjuge, seu filho leia aquele livro, ou leia aquele texto da Bíblia, e você pedir para Deus para tocar no coração da pessoa. É um Deus que cuida desses pequenos detalhes. Há um Deus que cuida das coisas grandes. Mas derrame aos pés do Senhor. Mostre para Ele que você confia nele a ponto de entregar os seus sonhos, os seus projetos, as suas dores, todas a Ele, porque sabe que Ele vai cuidar bem. Nós vamos orar para encerrar, que cada um tenha uma semana abençoada, sabendo que o amor de Deus, Ele está disponível. Basta você querer receber. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de detalhes, porque o Senhor é um Deus que cuida da gente. Eu não me canso de me surpreender com tamanho amor, tamanho cuidado, tamanho zelo. Muito obrigado pelo seu consolo, pelo seu conforto, pela sua força que o seu Espírito está aqui nos dando. Muito obrigado, Senhor, porque diante de tudo que estamos passando, nós acreditamos sempre que há um tesouro no meio da dor. E temos aprendido a tirar essas pedras preciosas dos momentos mais escuros, Senhor. E temos aprendido a crescer em Ti. Sara, Senhor, a sua igreja, sara, Senhor, a família de cada um. Se tiver algum enfermo nesse momento, o Senhor coloque sua mão, o Senhor possa estar curando as enfermidades físicas, as enfermidades psicológicas e as enfermidades espirituais, Senhor. Visita a nossa casa, visita cada irmão, as suas necessidades, supra desde as pequenas coisas, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que abençoa os seus filhos, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, com essa volta, Senhor, mesmo que ainda pouca, das reuniões na sua casa, Senhor, no teu templo. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para que isso aconteça de acordo com a sua vontade e que seja bênção na vida dos irmãos, Senhor. E que isso não traga mais doença, não traga mais problemas, mas que só sirva para abençoar outras pessoas, Senhor. Nos guie para o centro da sua vontade, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana de bênção para cada um de vocês.